Galera, voltamos nós. Agora vamos falar um pouquinho, sabe de quê? Dos climas do Brasil. O Brasil é um país continental, tá? Se ele é um país continental, ele vai acabar tendo uma diversidade climática muito grande, ok? Qual é o clima predominante no Brasil? É o tropical, com as suas subdivisões, com as suas variações. Mas nós temos ainda o clima equatorial e o clima subtropical. O que é o clima subtropical ainda? Olha aqui, ó, de São Paulo, tá vendo? Ó, da cidade de São Paulo para o sul, né, pegando um pedaço do Mato Grosso do sul, nós temos o quê? O clima subtropical. Aí o aluno vira e pergunta assim, mas Léo, não é temperado? Ele não está na zona temperada? Ele está na zona temperada, mas ainda é muito quente, não tem as distinções muito perfeitamente das estações do ano. Então a gente diz o quê? Que ele é um clima subtropical, mas é o mais diferente de todos os climas do Brasil. E aí nós vamos dividir aqui quais são esses climas. Nós temos o clima equatorial. Está localizado principalmente na zona, olha aqui, ó, zona norte, uma parte, olha aqui, ó, tá vendo? Você está aqui, ó, no Maranhão, um pedacinho do Nordeste e um pedaço do quê? Do Centro-Oeste. Caracterizado por quê? Por chuvas torrenciais o ano inteiro, calor o ano inteiro, tá? Nós temos ainda o clima tropical. Tropical se divide em quê? Semiúmido, tropical úmido, tropical de altitude e tropical semiárido. Quais são as características? Vamos ver a localização primeiro. O tropical úmido tem toda a costa brasileira. Olha aqui, ó. Tá vendo? Na costa tropical, é claro, né? Ele é um clima quente e úmido, não tão úmido quanto aqui. Ele chega no inverno, ele tem um pouco menos de umidade, tá? Mas ainda chove um pouquinho. É diferente do tropical semi-úmido ou alternadamente seco e úmido, que está pegando aqui essa parte todinha amarela aqui, ó, tá? Ele vai estar muito forte mesmo, olha aqui, ó, na região centro-oeste, tá? Característica dele, quente e alternadamente seco e úmido. Como assim? No verão chove, e chove muito. No inverno, ele é seco. Você já deve ter visto na televisão, Brasília, um momento esse clima essa região está absolutamente seca, né? Eu tenho um amigo que disse que no verão, no inverno lá, né, fica tão seco, que você respira aquela poeira toda vermelha de Brasília. Se você tossir, você cospe um tijolo. Aí já é sacanagem, né? Mas de tão seco que é a região, tá? A pele racha, o nariz sangra. Isso aqui é uma área de clima tropical semi-úmido. Nós temos o tropical, olha aqui, ó, semiárido. Não é árido. E por que não é árido? Porque ainda chove. Qual é a grande característica dele? A grande característica não é ser seco, só e meramente seco. Não é isso. O clima tropical semiárido, ele tem como grande característica chuvas escassas e mal distribuídas, tá? É engraçadíssimo quando a gente vê na televisão uma reportagem que choveu no semiárido de dar enchente, de tombar um monte de casa, de criar problemas sérios com muita água. Mas o que está acontecendo? Ali eu tenho, né, as chuvas escassas e mal distribuídas. Leva 5, 6, 10 anos sem chover. Mas quando chove, cara, é muita chuva. Então acaba criando problemas sérios. O governo deveria fazer, né, era conter essa água para não sumir. Através de construção de quê? De açudes, de represas, etc. e tal. Para, na época da seca, você ter água suficiente para abastecer essas pessoas. Grande parte, esses açudes e essas represas são feitas nas casas, nas fazendas dos grandes latifundiários do sertão, tá? Que são políticos e desviam verbas, vocês sabem disso, para fazer as benesses para eles mesmos. Ó, nós temos ainda o clima, tá, subtropical, que é o mais diferente.
Porque você já começa a perceber o invernozinho ali, uma estaçãozinha mais definida, não é tão grande. E você percebe que existe uma média amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. No inverno eu tenho uma menor temperatura. Em compensação, no verão eu tenho uma temperatura de 40 graus. No inverno tem lugares que chega a menos 10, menos 15. Isso aí é interessante. Inclusive, em algumas áreas do sul do Brasil, né, na Serra Catarinense, na Serra Paranaense e na Serra Gaúcha, você vai encontrar o quê? A possibilidade de precipitação de neve, ok? E aí nós temos os climogramas do Brasil. Esses climogramas do Brasil, o que são climogramas, antes de mais nada? São gráficos que expressam o clima através de duas variáveis. Quais são elas? Temperatura e índice pluviométrico. Você vê que são diferentes, ó, são todos diferentes. E é difícil, muitos alunos acham muito difícil guardar na cabeça, mas não é muito fácil. Lembrando que, quando eu penso em um clima equatorial, eu tenho altos índices de chuva e temperaturas muito altas ainda lá na casa dos seus 27, 28 graus. Quando eu penso no clima tropical do Nordeste, ó, tá? Aqui no Nordeste, eu tenho o quê? As chuvas concentradas, olha aqui, no inverno. O climograma dividido em 12 meses. Então tem janeiro, junho, julho e agosto, onde concentra chuva. Olha aqui, ó, o clima subtropical. Eu tenho chuvas bem distribuídas, mas eu passo a ter uma amplitude térmica maior. Olha aqui, ó. Eu estou mostrando isso aqui, ó. Clima equatorial, altos índices pluviométricos com uma grande quantidade de calor durante o ano inteiro. O clima tropical do Nordeste, olha aqui, ó. Chuvas concentradas no inverno, altas temperaturas o ano inteiro. Olha o semiárido, baixa pluviosidade e temperaturas altas. Olha aqui, ó, o subtropical, como é que é fácil de você entender? No momento que você vê chuvas bem distribuídas, eu não tenho período de seca, tá vendo? Mas olha aqui a curva, mostrando que a temperatura cai bastante no inverno, tá? Saiu de 25 e por aqui vai dar lá, em lugares vai chegar a menos 3, menos 10, por aí, ok? Se você guardar esse aqui, esse, você se dá bem na prova, porque vai sempre aparecer alguns deles e você vai eliminar os outros. Ah, esse aqui é mais difícil. Esse também é para guardar, como são parecidos. Mas como ele tem uma temperatura que vai dos 21 e já tem uma maior amplitude, porque é na altitude, né? Então a amplitude fica um pouquinho maior. Mas eu prefiro dar a dica de você guardar esse. Lembrando sempre, pegadinha de vestibular. Quando a parábola está para baixo, hemisfério sul. Quando está para cima, hemisfério norte. É fácil de entender. Junho, julho e agosto, ó, está aqui, é inverno. Se fosse no hemisfério norte, estaria para cima, porque seria o verão. Ok? Aí, galera, a gente volta no próximo discutindo os climas mundiais. Grande abraço.